Graça e paz, queridos. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 1. Agora nós vamos começar a terceira sessão do livro do Apocalipse. Já trabalhamos aqui a primeira sessão e a segunda sessão, e agora a gente vai para a terceira sessão do livro do Apocalipse. O título é A Mulher e o Dragão. E viu-se um grande sinal no céu. Qual sinal? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ok? Esse é o sinal que João viu, né? E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Até aqui a leitura da palavra. Vamos fazer uma oração para que Deus possa iluminar os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos crer tudo que os profetas disseram. No nosso caso, o que o apóstolo João, profeta de Deus, disse aqui nessas palavras. Senhor, nesse momento eu quero apresentar a minha vida e a vida dessas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor abasteça a nossa alma com o alimento espiritual, o alimento que é a tua santa palavra. Que nessa hora o Senhor possa encher o nosso espírito, abençoar a nossa vida e abastecer o nosso coração. Precisamos de Ti para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Amém. Bem, esse livro é um livro muito rico, né? Muito rico. Apocalipse é, na minha opinião, o livro mais rico da Bíblia. Apesar que Romanos também tem uma riqueza extraordinária. Mas aqui a gente tem uma imagem, e essa imagem ela fala mais do que 1000 palavras. O ditado popular, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E nessa imagem que João apresenta, ele mostra a história da redenção na figura de uma mulher. E viu-se um grande sinal no céu, um sinal extravagante, algo grandioso. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quem é esta mulher de Apocalipse 12, versículo 1? Algumas pessoas acreditam que João viu aqui a própria matriarca Eva. Alguns estudiosos acreditam que essa mulher é a própria Eva, esposa de Adão. Os teólogos católicos acreditam que esta mulher é Maria. Os teólogos sionistas acreditam que esta mulher é a nação de Israel. Um grupo de estudiosos cristãos vão dizer que esta mulher é a igreja. Mas nós ficamos com a interpretação comum, a mais comum de todas, é que esta mulher ela é a representatividade do povo de Deus. Ela representa o povo de Deus. Por que ela representa o povo de Deus? Por que a gente interpreta dessa forma, né? Isso aqui, gente, é um grande símbolo. João está mostrando como que Deus abençoou o seu povo. Os relatos da mulher são relatos positivos. Ela é vestida do sol, ela tem a lua debaixo dos seus pés, e ela tem uma coroa de 12 estrelas. Onde aparece esse símbolo no Antigo Testamento? A gente tem que entender que a Bíblia interpreta a Bíblia. O Apocalipse interpreta o Apocalipse. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar no livro do Apocalipse e ver se aparece essa imagem. Se essa imagem apareceu,
A interpretação que o autor de Apocalipse deu é a interpretação da imagem, do símbolo. Se não apareceu, a gente tem que consultar nas escrituras. E essa imagem ela vai aparecer lá no livro do Gênesis, né? Quando José tem um sonho. Lembra do sonho de José? José viu o sol, a lua e as 11 estrelas se curvando diante dele. Quando José contou este sonho para o seu pai Jacó, a interpretação que Jacó deu foi o seguinte: então quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Esse foi o entendimento que Jacó teve, e ele teve um entendimento correto. Porque você vai ler a história, José vai para o Egito, é preso, interpreta o sonho de Faraó, se torna o governador daquele mundo, do Egito inteiro. E quando a família de Jacó passa por necessidades, na época das vacas magras, eles vão até o Egito para receber o alimento, o mantimento. E ali, os filhos de Jacó, e posteriormente o próprio Jacó, vai se prostrar diante de José. Ou seja, o sonho que José teve se cumpriu. Então, quem que seria esse povo? O sol, a lua e as estrelas. O povo de Deus. A totalidade do povo de Deus. Ok? E outra coisa que a gente tem que observar é que essa mulher foi vestida de honra, foi vestida de glória, foi vestida de louvor. Estas coisas que a mulher tem, essa simbologia toda carrega o louvor da igreja, do povo de Deus, a glória da igreja, do povo de Deus, a bênção da igreja, do povo de Deus. Ou seja, todos aqueles que creram em Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quer judeus, quer gentios, quer seja pessoas de todas as línguas, povos, etnias, nações. Todos os que creram em Deus está aqui representado nesta mulher. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. A gente tem que voltar lá no Gênesis para entender esse texto. Quem que é esta mulher grávida? É o povo de Deus, que vai gerar o filho, um filho que depois, daqui a pouco você vai ver a importância desse filho. Mas lá no Antigo Testamento a gente tem uma ideia, um vislumbre desta mulher grávida com dores de parto. Quando Deus criou a humanidade, ele deu à humanidade um mandamento. Ele disse para Adão e Eva, que eram os representantes da humanidade: vocês vão comer de todas as árvores do jardim. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não vão comer. E aí o que aconteceu? A serpente enganou Eva e fez com que Eva comesse do fruto. Depois, ela pegou desse fruto e ofereceu a Adão, e Adão comeu desse fruto. Eles desobedeceram a Deus. Deus desce no jardim e confronta o casal. Deus pergunta: Adão, onde você está? Deus estava procurando Adão. Adão estava escondido porque sentia vergonha do pecado que havia cometido. E o que Deus faz ao conversar com Adão? Deus libera um juízo sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. Qual foi o juízo que Deus liberou sobre Adão? Deus disse para Adão: do suor do seu rosto comerás. A gente entende que o trabalho não é uma maldição. Adão trabalhava no jardim antes da queda. Diz a Escritura que Adão lavrava o Éden, ele trabalhava no Éden. Mas a fadiga do trabalho é a maldição do pecado. Ok? Uma das maldições do pecado é o estar cansado ao trabalhar. Eu acabei de chegar do trabalho, daqui a pouco vou almoçar. Eu estou cansado por haver trabalhado.
Se não fosse o pecado de Adão, provavelmente, por inferência, nós trabalharíamos sem estar cansados. Então nós entendemos que o trabalho não é uma maldição, mas a maldição é essa fadiga, esse cansaço que a gente sente ao trabalhar. Do suor do teu rosto comerás. Mas aí Deus olhou para Eva e falou assim, olha, com dores conceberás. Ou seja, você vai sentir dor ao ter os filhos. Provavelmente, Eva, ao ter filhos, com certeza ela não teve filhos antes da queda. Ao ter filhos, ela não sentiria dores. Okay? A dor do parto é uma maldição. O parto em si não é uma maldição. Ter filhos é uma dádiva de Deus. Trabalhar é uma dádiva de Deus. Mas as dores insuportáveis que a mulher sente ao dar à luz e a fadiga que o homem sente ao trabalhar é a maldição do pecado sobre a vida do homem. Ok? Então, quando a gente vê que estava grávida e com dores de parto, está se referenciando à maldição de Deus para a humanidade. No caso, representado na mulher, na primeira mulher, na nossa matriarca. Ok? Então, essa dor que ela sente, essa dor de parto que a mulher sente, é a dor do povo de Deus para gerar o filho. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Olha só, ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. 7, 10 e 7. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então vamos lá. A primeira coisa que aparece é um grande dragão vermelho. Ok? Um grande dragão. Faz questão de colocar esse adjetivo, né? Ele era um grande dragão. E além de ser um grande dragão, era um dragão vermelho. 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Quem é esse dragão? O próprio texto vai dizer, né, que esse dragão é a antiga serpente. Aquela serpente que foi possuída por Satã, enganou Eva e recebeu da parte de Deus no dia da queda uma condenação sem redenção. Observa que quando Deus falou com Adão, ele falou assim, ó, do suor do teu rosto comerás. É uma maldição que não o destrói. Depois Deus olhou para Eva e falou, com dores conceberás filhos. É uma maldição que não a destrói. E depois ele olhou para Eva e para a serpente e disse, da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Porém, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, havia a profecia lá no Gênesis que um descendente da mulher destruiria a serpente. No caso, destruiria o Satã, derrotaria Satã, venceria Satã. Porém, Satã ia ferir o calcanhar do filho. Ok? Alguns detalhes que aparecem aqui nessa imagem são muito interessantes. O primeiro é o fato de que o dragão quer destruir a mulher. O dragão quer destruir o povo de Deus. Do mesmo jeito que Satã
possuiu uma serpente e tentou contra a vida de Eva, fez com que Eva pecasse, hoje o dragão tenta o povo de Deus, tenta a igreja de Deus. Só um minutinho. Voltamos aqui. Do mesmo jeito que o dragão tentou contra a vida de Eva, ele tenta contra o Filho de Deus, contra o povo de Deus. Essa passagem ela é muito interessante, porque o desejo de Satã era tragar o filho. Ele pensava que se ele fosse contra a descendência da mulher e destruísse o filho, ele fugiria do plano de Deus, ele fugiria do projeto de Deus. Então é uma tentativa do dragão de destruir e de frustrar o plano de Deus. Ok? O leitor ouvintes, porque o texto era lido por um representante da igreja, e a igreja ouvia, o grupo daquelas 7 igrejas da Ásia Menor ouvia o texto, tinham as imagens do Antigo Testamento em mente quando via esses 2 símbolos. Durante toda a história do povo de Israel, você percebe que o dragão tentou destruir a semente de Eva, tentou destruir a semente do povo de Deus. O exemplo é os primeiros filhos, né? Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. O dragão influenciou Caim para que Caim matasse Abel. O segundo filho, né, do casal havia morrido. O primeiro morreu espiritualmente, porque foi praticamente possesso por Satã. Você vai ver que Deus vai dizer lá no Novo Testamento que o Satã é homicida desde o princípio. Ou seja, o primeiro homicídio que acontece na história da revelação bíblica é o homicídio de Caim e Abel. Ou seja, por detrás da morte de Abel está a influência do dragão sobre o coração de Caim. Porque desde o princípio, Satã é homicida. Ele matou Abel, pela influência de Satanás. Aí depois você vai perceber que a Eva teve outro filho, que é Sete. Aí Sete gerou outro filho. E aí chegando em Noé, você tem a tentativa do dragão de destruir a semente de Noé. Né? Lembra que Noé teve 3 filhos? Sem, Cã e Jafé. Um dos filhos viu a nudez do pai, ou seja, estava perdido. E os 2 filhos, Sem e Jafé, cobre a nudez de Noé. Ali são tentativas do dragão para destruir os filhos do povo de Deus. Se você acompanhar Mateus, capítulo de número 4, e Lucas, se não me falha a memória, é 4 também, a gente vai ter a genealogia de Jesus. E quando você vai analisar a genealogia de Jesus, o tempo todo é Mateus capítulo de número 1, né? E Lucas capítulo de número 4. Na genealogia de Jesus, você vai perceber que o tempo todo o dragão tentou destruir os descendentes de Deus, os descendentes da mulher, os filhos da mulher. Isso é muito claro com o nascimento de Moisés. Lembra do nascimento de Moisés? Satã possui o coração de Faraó, a fim de que Faraó pudesse matar todos os filhos dos hebreus. Outro exemplo muito interessante é quando você vai ler o Antigo Testamento, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele conta histórias muito importantes para o povo de Israel. Aí ele fala da história de Adão, de Sete, de Noé, Enoque,
Matusalém, vários personagens. Vai falando de uma forma bem tímida até. Quando chega em Abraão, o autor detém uma parte muito grande do texto contando a história de Abraão. A história de Isaac é uma repetição praticamente da história de Abraão, e a história de Jacó é fascinante. Porém, a história mais robusta e mais atraente do livro do Gênesis é a história de José, é a maior história. É como se, imagina se a gente fosse, se a Netflix fosse apresentar as séries do livro do Gênesis. Olha, a série de Abraão, a série de Isaac, a série de Jacó. Quando chegasse na série de José, seria a série mais badalada, mais hypada de todas. E aí, quando ele conta a história de José, no capítulo 37, ele conta a história de José. Aí ele para a história de José e começa a contar a história de Judá. É muito interessante, é como se fosse assim, ó, a gente está interessado não no Judá, a gente já sabe quem o Judá é. O Judá é um cara sem graça. A gente quer ouvir a história de José. Aí o autor fala, não, pera aí que a gente tem que contar algo sobre a história de Judá. Tem algo importante sobre essa série que para vocês é flopada, mas para nós é importantíssima. Aí o autor do Gênesis conta a história dos filhos de Judá e da descendência de Judá e como o dragão tentou destruir a descendência de Judá. Judá teve um filho, né, e casou seu filho com Tamar. O filho de Judá morreu. E Judá pegou o seu segundo filho e casou com Tamar, a fim de que esse segundo filho gerasse descendência para o primogênito de Judá. Porque tinha essa lei no Antigo Testamento. Se o marido morresse sem deixar descendência, o irmão mais próximo tomava a mulher do irmão e gerava filhos para o mais velho, que levaria o nome do mais velho. Porém, o segundo filho de Judá era um cara bem assim, não, ordinário. Não vou dar descendência para meu irmão, não. Quando ele tinha as relações sexuais com Tamar, ele jogava a semente na terra. E aí o que Deus faz? Deus vai lá e destrói o segundo filho de Judá. Ô filhote, desliga ali para mim, por favor. Aí quando o segundo filho morre, Judá fica desesperado, porque ele não tem descendentes. Os filhos dele não geram descendentes. Ele expulsa Tamar, ele manda Tamar ir embora. Porque na cabeça de Judá, quem estava atrapalhando o plano de Deus era Tamar. E aí você conhece a história, né? A Tamar, para descontar a ira no coração de Judá, ela se disfarça de uma prostituta, engana Judá. Judá tem relações sexuais com a prostituta. Ali está mostrando os crimes de Judá, mostrando que Judá não era um homem de Deus. Ao contrário de José, que era um homem de Deus. Está contando a história de José. José era um homem de Deus, obedecia os mandamentos. Agora eu vou te contar uma outra história. A história de Judá, que não cumpria os mandamentos de Deus, deitando-se com uma prostituta. E Judá tem um filho com aquela prostituta, que na verdade era ninguém mais, ninguém menos que a sua própria nora, Tamar. E este filho de Tamar com Judá, chamado Pérez, é um dos descendentes do Messias. O que essa história está ensinando para nós? O dragão quis destruir a semente da mulher, mas Deus providenciou uma forma para que a semente de Judá permanecesse. Aí você vai continuar lendo a genealogia de Jesus, tem o exemplo de Raabe, uma prostituta que vivia no muro da cidade de Jericó. Tem o exemplo de Boaz e Ruth. Boaz, um senhor de idade, casou com uma moabita, a fim de que a descendência da mulher permanecesse até o dia do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, lembra? O dragão ficou tão furioso com a morte, com o nascimento de Jesus, que ele possuiu o coração de Herodes, a fim de que Herodes matasse os infantes lá de Belém, onde Jesus havia nascido. Então, desde do Gênesis, esse texto aqui, ele está contando essa história. Desde o Gênesis até o dia do nascimento de Jesus, o dragão tem tentado contra o filho da mulher. Tem tentado contra o descendente da mulher.
Ok? Por quê? Porque o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Ok? Outro detalhe que a gente tem no texto: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e os lançou sobre a terra. Olha que interessante isso. A cauda do dragão arrastou um terço das estrelas do céu. Ou seja, os anjos de Deus são... Ô filho, eu já estou indo lá, tá? Os anjos de Deus são como estrelas. Eles têm a representação de estrelas. Eles são chamados estrelas de Deus e são chamados filhos de Deus. O próprio dragão, com a sua cauda, ele arrastou um terço das estrelas. Ou seja, ele levou após si um terço dos anjos no seu processo de rebelião. É o que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Tá bom? Fique com essa palavra, um beijo no seu coração e, se Deus assim permitir, a gente continua na nossa próxima aula.